Joaquim Maria Machado de Assis, ele nasceu no dia 21 de junho de 1839, no Rio de Janeiro. Ele é considerado o maior escritor da literatura brasileira, sendo um cronista, poeta, dramaturgo, fulanista, jornalista e crítico literário. Ele acabou falecendo no dia 29 de setembro de 1908, ele tinha 69 anos, no Rio de Janeiro. Suas principais obras são Memórias Póstumas de Brás Cubas, de 1881, O Alienista, de 1888, Quincas Borbas, de 1891 e Dom Casmurro, de 1800. Eu escolhi falar sobre a Thalita Rebouças. A Thalita chama o nome completo dela Thalita Rebouças Teixeira, e ela é uma jornalista, escritora, repórter e apresentadora brasileira. Ela escreve livros direcionados ao público adolescente e nasceu em 10 de novembro de 1974, e atualmente tem 46 anos de idade. Ela cursou 2 anos de Direito, mas ela se graduou em jornalismo. Seus maiores sucessos são Falatório Mãe, que virou filme, Tudo por um Popstar, que também virou um filme, Pai em Dobro. Ela Disse, Ele Disse, Um Ano Inesquecível e 360 Dias de Sucesso. Euclides da Cunha ele foi um escritor, jornalista e professor brasileiro e foi autor da obra Os Sertões. Ele nasceu em Cantagalo, no Rio de Janeiro, no dia 20 de janeiro de 1866. Ele viveu muito entre várias fazendas, entre a Bahia e o Rio de Janeiro, com os tios que o criaram depois que ele ficou órfão de mãe. Depois da confusão da Guerra dos Canudos, na Bahia, o Euclides reiniciou sua colaboração no Jornal do Estado de São Paulo e ele foi chamado para relatar os casos que aconteceram. E foi aí que surgiu a sua principal obra, que é Os Sertões. Algumas de suas outras obras são Contrastes e Confrontos, de 1906, Peru versus Bolívia, de 1907, Castro Alves e o Seu Tempo, 1908, e A Margem da História, em 1909. Marcos Vinícius da Cruz de Melo de Moraes, mais conhecido pelo nome de Vinícius de Moraes, nasceu no dia 19 de outubro de 1913 e morreu dia 9 de julho de 1980. Ele foi um poeta, dramaturgo, jornalista, diplomata, cantor e compositor brasileiro. Sua obra é muito ampla, que passa pela literatura, teatro, cinema e a música. Mas mesmo tendo inúmeros talentos, ele sempre se considerou que a poesia era a maior vocação da vida e que todo o resto de sua atividade era derivado do fato dele ser poeta. Eu não coloquei aí porque ia ficar muito grande, mas ele também era conhecido como Poetinha, que foi um apelido que o seu amigo Tom Jobim deu para ele. E as maiores obras dele, os maiores poemas é Alma Mulher, de 1933, Soneto de Separação, 1938, Ternura, 1938 também, Soneto de Amor Total, de 1951, A Rosa de Hiroshima, de 1954, Receita de Mulher, 1959, Poema dos Olhos da Amada, 1959 também, e O Verbo no Infinito, de 1962. Então, a Letícia, ela escolheu a Adélia Prado, que ela é uma poetisa e escritora. Ela nasceu em Divinópolis, em Minas Gerais, no dia 13 de dezembro de 1935. Em A Bagagem, que foi o seu primeiro livro individual que foi lançado, e foi pela editora Imago. E ela chamou muita atenção pela sua crítica social e pela originalidade, porque ninguém nunca tinha feito uma crítica tão forte assim, ainda sendo mulher, em 1975. Em 1978, alguns anos depois, ela escreveu Coração Disparado, que ela ganhou o prêmio Jabuti, que é um dos mais importantes da literatura, e foi conferido pela Câmara Brasileira do Livro, que foi muito importante para ela, já que poucas mulheres tinham acontecido isso. A Carolina Maria de Jesus, ela nasceu também em Minas Gerais, em Sacramento. Ela nasceu no dia 14 de março de 1914. A família dela são todos negros e analfabetos, então ela foi a primeira que estudou no colégio, se formou e ela veio para São Paulo em 1947. Ela já tinha 3 filhos e eles moraram por muito tempo na favela de Canindé. A principal obra dela, mais famosa, foi Quarto de Despejo, que ela lançou em 1960. E ela é muito famosa porque ela tem um recorde de 30 milhões de exemplares na sua primeira edição.
e por falar da realidade de muitas pessoas pretas e que moram na favela, e principalmente de uma mãe solteira. Achei importante falar sobre ela. Ela nasceu em 1975, no dia 2 de junho, em Belo Horizonte. Ela se formou na PUC, mas morou um bom tempo em Londres para fazer escrita criativa e escreveu seu primeiro romance, que foi o que eu li fazendo o meu filme. Ela trabalhou como marketing, ela também foi colunista na revista Veja, e até 2016 os livros dela ultrapassou a marca de 1 milhão de exemplares em todo. As principais obras foram... Seu primeiro livro foi a coletânea de poemas Confissões, e ela foi lançada em 2001, e a edição foi bancada por seu pai, porque ela não tinha dinheiro suficiente para bancar o livro autônomo. Aí ela escreveu o Fazendo Meu Filme, que foi best-seller, que ela conta a história de uma menina sobre o Newton Braga, que nasceu em 1911 na fazenda do Frade, que era administrada pelo seu pai, no município de Cachoeiro de Itapemirim, na cidade sul. Os seus pais foram Francisco de Carvalho e Raquel Coelho Braga. Tá em inglês seria Rachel, mas em português é Raquel. Ele fez os primeiros estudos na cidade natal e completou no Colégio Pio Americana, na cidade do Rio de Janeiro, tendo como colega Carlos Lacerda. As obras principais dele são Lirismo Perdido, Cidade do Interior, Poesias e Prosa, História de Cachoeiro. E é isso. E ele morreu no 1º de junho de 1962. Ele nasceu em 1952 e morreu em março de 2021, inclusive dia 12 do mês passado. Aliás, mês passado não, de março, ele morreu dia 12 de março de 1921, foi uma perda desse ano. Ele foi historiador, colunista, escritor e professor brasileiro, especialista em histórias da escravidão nas Américas. Ele foi professor no Instituto da História da Universidade Federal do Rio de Janeiro. Ele era um escritor brasileiro, era conhecido por fazer contribuições diárias ao Jornal do Brasil, que ele escreveu por mais de 2 décadas, e ele se tornou um dos grandes cronistas brasileiros do século XX, e praticou o romantismo e o memorialismo. Aí eu deixei aí embaixo para ressaltar o que é o romantismo, que foi um movimento artístico e cultural que marcou a ascensão da burguesia e da individualidade nos séculos XVIII e XIX, e foi um movimento estético e cultural que revolucionou a sociedade nos séculos XVIII e XIX também.